Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma sessão Acesso. Vou esperar vocês entrarem, mandem aviãozinho, convidem. Vamos começar mais uma. Já deu uma semana da nossa sessão passada. Olha só como passou rápido. Estamos aqui novamente no nosso encontro, no nosso ponto de contato, para falar de um tema muito, muito especial hoje. Um tema que a gente vive o tempo todo, sabendo ou não sabendo. Por isso, convidem as pessoas, chamem, se acheguem, que nós vamos fazer um caminho hoje. Um caminho de conexão. Boa noite, Magna, Murilo, todos que estão entrando. Uma maravilha ter vocês aqui. Eu já tô aqui com a expectativa do caminho que a gente vai fazer hoje. Vamos falar sobre o sentir, essa dimensão, esse universo, que tem tantos significados, é colocado de formas tão diferentes por nós, profissionais da área da saúde, da área do acompanhamento humano e também por todos, pelos nossos pais, pela nossa cultura, pelas figuras religiosas, pelos professores. O campo do sentir, ele é falado, ele é sentido, ele é transmitido de muitas formas. E hoje aqui a gente vai olhar para esse campo do sentir de um lugar bem diferente, um pouco mais amplo. Vamos de fato acessar, que é essa proposta da sessão Acesso. Então, convido você a vir para cá, ouvir o que eu estou dizendo, mas disponível para se ouvir também. Você que está aqui no ao vivo, você que vai acessar depois o gravado. Boa noite, Pri, boa noite, Pedro. Então, provavelmente você já ouviu, ou já se disse, ou já disse para alguém sobre o sentir algo do tipo: segue seu coração, eu vou seguir meu coração, estou sentindo que sim, estou sentindo que não, estou sentindo que é para ser, estou sentindo que não é para ser. O sentir, ele está muito arraigado na nossa fala, nos nossos atos e inclusive nas nossas decisões. Por causa do que nós sentimos, nós avançamos ou nós paralisamos. Por causa do que nós sentimos, nós dizemos que sim ou nós dizemos que não. E muitas das vezes seguimos o que sentimos e dizemos: ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu não fiz. Ou depois de termos feito algo, dissemos: nossa, mas eu estava sentindo que não, mas eu teimei, fui lá e fiz. Ou, por outras vezes, nós fazemos algo e aí não estamos sentindo que está favorável, mas mesmo assim nós insistimos, apesar do sentir, e aí dizemos: nossa, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fui, com medo mesmo. Nossa, ainda bem que eu me obriguei. Isso faz parte da nossa realidade, da nossa vivência. O sentir como bússola, o sentir como impeditivo. E daí? O que a gente costuma fazer com o que a gente sente? Assim como eu, vocês devem ter exemplos dessas duas categorias. Momentos em que vocês seguiram o sentir, momentos em que vocês, por causa do sentir, não seguiram, ignoraram o sentir. Como que é a sua relação com o seu sentir? Aqui eu trouxe hoje, neste momento, o nosso elemento fundamental de hoje, dessa sessão, que é o sentir. Ele vai ser aqui retratado dessa pecinha embrulhada. Então, por vezes, todos nós, né, carregamos o sentir. Por vezes,
A gente está consciente do que a gente sente, consegue nomear, falar, o nosso corpo traz, a gente tem intimidade com esse processo. Por vezes não, mas não significa que o sentir não está ali. O sentir está embutido. Ele está embutido nas nossas decisões, na nossa relação, nos nossos impulsos. Fazemos o que fazemos porque sentimos. E é uma via de mão dupla porque também sentimos e fazemos e sentimos. Provocamos o nosso sentir. Agora, antes da gente falar, né, o que é que a gente faz com o nosso sentir, e aí tem 1001 abordagens que vão defender a perspectiva do não, olha o que você está sentindo, vai, seja racional, faz o que tem que ser feito. Vocês já devem ter ouvido ou dito isso também. Ou, se conecte com o seu sentir, faz a conferência, não faz nada que você não está sentindo. Você precisa estar em conexão com o seu sentir para seguir. Mais do que isso, vamos olhar para esse elemento sentir, sentimento. E essa palavrinha hoje aqui pra gente, ela está significando várias coisas. Sabiam que tem diferença entre emoção e sentimento? Sabia que o sentimento é a emoção com significado? A emoção é aquela reação fisiológica, é aquela reação imediata. E a emoção é dividida em duas categorias. Existem as emoções primárias e as emoções secundárias. A gente vai falar disso daqui a pouco. E o sentir é uma emoção com significado. Ou seja, nós, quando estamos falando do sentir, seguir o sentir ou negar o sentir, estamos falando de tudo isso, de sentido, de significado, de emoção e de sentimento, tá? Então, nós vamos pegar essa linha aqui. Da onde que vem o nosso sentir? Vou trazer um panorama para vocês, geral, baseado em algumas linhas. Então, eu trouxe aqui. A gente tem uma primeira camadinha do sentir, que é a camada somática, tá? Então, tá aqui, ó. Então, o sentir não é uma coisa só. Ele é feito de camadas. E nós temos essa primeira camada, que é a camada somática. O que que é isso? É o nosso corpo, tá? É a soma do corpo com o significado. Então, eu trouxe aqui uma perspectiva para vocês da neurociência que diz que conforme o que a gente sente, a gente interpreta, dá um significado para o que a gente sente e isso forma a nossa camada somática. Tenho também uma outra fala, que é de um professor chamado Stanley Kahneman, meu professor agora. E ele fala que o sentir, ele não acontece no corpo. A gente fala, eu tô sentindo isso no meu corpo. Olha que curioso, ele tem uma teoria, tem um livro que se chama Anatomia Emocional e ele diz que o nosso corpo não sente as coisas. Ele diz que o nosso corpo faz as sensações. Dependendo da maneira como você se usa muscularmente, você produz um determinado tipo de sentir, um determinado tipo de emoção. E nessa perspectiva da anatomia emocional, a gente tem exemplos práticos do nosso dia a dia. Quando você tá com o ombro assim baixo, caído, né, o rosto, a mandíbula caída, um semblante mais triste, você tende a se sentir mais melancólico. Você tende a ficar menos esperançoso, você tende a ter pensamentos mais catastróficos. Quando você modula o seu corpo numa posição mais ereta, mais aberta, onde a sua respiração flui, o oxigênio flui, o pulso vibra, você tende a, nessa postura, ter pensamentos mais esperançosos, você tende a ser mais otimista, você tende a sentir alegria. Tem até alguns estudos que mostram que se você forçar o riso, o músculo utilizado no estímulo do sorriso manda uma informação para os seus neurotransmissores e ali você fabrica hormônios de prazer, alegria. Então, uma via de mão dupla. Quando estou sentindo alegria, eu sorrio e quando eu sorrio, eu sinto alegria. Tá? Então, essa é a camada somática. Então, olha só. O que a gente sente pode ter a ver com a nossa sensação corporal, mas não somente naquela perspectiva de que confia no seu corpo porque o corpo sabe. Porque muitas vezes nessa primeirinha camada do sentir, que é a camada somática, o que acontece?
O seu corpo tem uma associação ali na soma. Para algumas pessoas, o coração disparado, por exemplo, é excitação, alegria. Ai, tô emocionada, meu coração tá disparado. Para outras pessoas, essa relação sensação fisiológica e interpretação vai ter um outro significado. Para algumas pessoas, o coração disparado é uma crise de pânico, é uma ameaça à vida. Tô passando mal, vai acontecer alguma coisa ruim, tá? Um aperto no peito pode ter esse duplo sentido. Para algumas pessoas, um significado, para outras, outros. Essa é a nossa primeira camadinha do sentir. Agora vamos para a segunda camada, que eu vou chamar aqui de camada pessoal. Então, olha o que tem no seu sentir. A gente tem a nossa psique aqui, ok? E tem a teoria do psicotrauma, a teoria do trauma, que vai dizer o quê? Que quando a gente sofre um trauma, um impacto, e quando eu falo de trauma, não precisa ser nada tão impactante, porque o trauma não é o que acontece. O trauma é como você vivencia o que acontece. Então, para algumas pessoas, um evento traumatiza, para outras não. Por isso que trauma não é o que acontece. Trauma é a sua relação. E geralmente, para ser trauma, muitas das vezes você vivenciou algo aonde você era pequeno demais para lidar com aquele conteúdo que era grande demais. Não pôde ser elaborado, liberado, expressado. Você não teve companhia para fazer essa elaboração. Isso é trauma, independente do evento. Esperar a mãe que atrasou para buscar na escola pode ser trauma para algumas crianças. Para outras, não. Quando a mãe chegou, a criança pôde chorar, ela pôde falar, ela se expressou, liberou aquela carga de estresse. Para uma primeira criança que de repente não falou, e aí tem toda uma interação que é única, que é individual, aquilo ali traumatizou, tá? Então, pro Franz, essa segundinha camada aqui, nossa, do sentir, o Franz Ruppert, ele fala que quando a gente sofre o trauma, nossa psique se divide em três partes. Ficamos com uma parte saudável, ficamos com uma parte traumatizada e com uma parte sobrevivente, os nossos mecanismos de defesa. O que isso significa? Então, vamos lá. Se o nosso sentir também é composto por essas três partes, na sua camada pessoal, o seu sentir vai ter uma carga de coisas que você se traumatizou, vai ter uma carga do seu eu saudável e vai ter uma carga da sua estratégia de sobrevivência, o seu mecanismo de defesa. Então, por exemplo, você é adulto agora, tá lá no seu trabalho, ou tá aqui nas redes sociais, quem sabe, expondo o seu trabalho, fazendo um movimento. E daí você recebe uma crítica. Uma crítica do seu chefe, uma crítica de um colega, uma crítica de alguém. Uma crítica construtiva, tá? De repente, o que você sente? Uma onda de raiva. Uma onda de raiva muito grande. E aí te dá vontade de desistir por conta daquela crítica. O que isso significa? O que isso traz dentro desse exemplo que a gente está usando? A crítica era construtiva, só que a parte sua que interagiu com a crítica foi uma parte traumatizada, que sofreu uma crítica lá na infância. Foi expor um trabalho na escola e os amiguinhos riram, os coleguinhas riram. Ativou essa parte, o sentir foi tocado nesta parte. E se você usar esse sentir para decidir, você de repente desiste por causa daquela crítica, por causa daquela pontuação. Porque o seu sentir trouxe isso como sendo algo muito ameaçador, como algo que aquela criança sentiu. Porque para a criança é ameaçadora a crítica. Para ela depende da sobrevivência, para o adulto não. Para o adulto existe uma janela de negociação, de eu ouvir, de eu interagir, de eu lidar com a minha frustração, de eu entender que o outro tem o olhar dele, a opinião dele. Então, essa camada pessoal do sentir, pode trazer sensações que não estão atualizadas, sensações que ficaram lá grudadas no trauma. Então, se eu confio nesse meu sentir para decidir, eu vou ficar um tanto quanto aí limitado, concordam?
Bom, vamos entrar já na terceira camada do nosso sentir. Terceira camada do nosso sentir que eu trouxe aqui é uma camada que eu nomeei de camada sistêmica, que é essa nossa ligação invisível, esse fio invisível que a gente tem com a nossa família de origem, com o nosso clã, com a nossa transgeracionalidade, com os nossos antepassados, que ela nem é tão invisível assim, basta a gente colher um exame de sangue e a gente vê que a gente herdou um DNA e que isso não é aleatório, isso não veio do nada. Nós viemos já com uma carga biológica, com uma carga somática, com uma carga inconsciente. Nós temos inclinações. Então, o nosso sentir também tem essa camada sistêmica. Muitas vezes, então, nessa camada aqui, o sentir ele não se origina no corpo. Lembra? Primeira camada, soma. E também não se origina da nossa história pessoal. Ah, uma coisa que aconteceu lá na infância, eu associei, fiquei traumatizada e por isso que toda vez que eu escuto o barulho do sinal, meu coração acelera, porque eu tive essa experiência pessoal. Não. Essa terceira camada do sentir, como se não bastasse, né, gente? Já tem duas. Como se não bastasse, essa terceira camada do sentir diz respeito às sensações que estão herdadas, que são herdadas, às quais eu me liguei no inconsciente. Então, você pode estar sentindo a tristeza não chorada da sua avó, a culpa não resolvida do seu avô, a raiva de um tio que foi deserdado. Olha isso. Esses sentimentos, geralmente, eles parecem não ter lugar na sua vida. É aqueles sentimentos que você fala assim, desde pequena eu sinto isso. Nossa, mas eu tenho uma tristeza, uma melancolia, um medo, eu não sei por que isso acontece comigo, me pesa tanto, me dói. Geralmente, esse sentir sistêmico, ele não se encaixa na sua vida, na sua realidade. Geralmente, ele não se explica no hoje. Geralmente, ele não se explica com as coisas que você faz, com a realidade que você tem. Mas você sente, porque você está ligado num campo inconsciente. Porque o seu sentir, mesmo que você acha que é só seu, ele não é só seu. Teve uma herança ali, lá, né? Desde a experiência intrauterina. E tem também uma ligação com as pessoas às quais você é ligado. E quanto mais você faz parte de um sistema que não elabora as emoções, que não fala as coisas, que tem os segredos familiares, que tem coisas ocultas aí, mais esse sentir, esse conteúdo, ele fica vivo no campo, reverberando. Então vamos pensar numa onda de rádio, tá? A informação, ela fica ali, viva, pulsante. E se você não tem um eu bem estruturado, um eu forte, você fica mais vulnerável a ficar em contato com essa camada sistêmica, ok? Trouxe uma última camada aqui, que é a camada que eu chamei de arquetípica. O que é essa tal dessa camada arquetípica? É a camada mais profunda e é um sentir assim impessoal. Já viu quando você sente o que o ambiente está sentindo? Às vezes a gente não é tomado por emoções nossas, familiares, mas emoções humanas. Por exemplo, você assiste uma cena ali de guerra, a guerra está muito longe de você. Porém, por você fazer parte, ter todas essas características humanas, de alguma forma você é tomado por um sentimento instintivo, por algo que não dá para explicar, por algo que não tem razão de ser, mas te conecta com aquela história. Então, você assiste uma cena de injustiça social, te dá uma raiva, uma fúria. Você é capaz de fazer alguma coisa. E isso parece vir de algum lugar além de você. Então, olha isso, gente. Olha o nosso sentir. Olha o nosso sentir. Como é que a gente pode dizer de forma rasa que a gente deve ou ignorar o sentir e seguir sem ele, ou, né, seguir a nossa vida, fazer as nossas coisas, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas só quando a gente se sente favorável naquilo. Então, tô sem medo, tô confortável, tô feliz, aí eu faço.
olha a grande pegadinha aí, olha o perigo. Porque nós não sentimos só em tempo real. Tem pessoas que têm muito essa teoria de eu vou sentir. Dependendo do que eu sentir, eu faço. Dependendo do que eu sentir, eu vou. Dependendo do que eu sentir, não. Tá? Mas olha o perigo disso. Será que o sentir, ele é mesmo essa bússola tão fiel, tão leal? Será que a gente tem que tomar nota total daquilo que a gente sente para tomar uma decisão? Ou, de outra maneira, a gente tem que negar o que a gente sente? Então, olha isso. Eu trouxe para vocês essas sensações. Nosso sentir é amplo. E eu falei para vocês das emoções primárias e as emoções secundárias. Então, eu vou seguir aqui no raciocínio para a gente construir essa relação. Primeiro, o que a gente precisa fazer, então? Aqui. Aproximação. Se aproximar daquilo que você sente. Porque existe a emoção primária que ela tá ligada ao que está acontecendo na cena. Geralmente, a emoção primária, a emoção em tempo real, ela vem da nossa parte saudável, da nossa capacidade de nos ligar ao que está acontecendo. Ela vem rápido, ela está conectada ao evento presente, ela é clara, ela faz sentido com o contexto. Tô ali dirigindo, passou um carro ali e me cortou. Meu coração acelerou, disparou, tive medo. Depois eu tive raiva, uma onda de emoção. Essa emoção primária, ela é muito saudável. Então, o que eu tô sentindo, meu sentimento vai pedir para eu gritar, para eu contar para alguém, para eu esperar esse susto passar, para eu chorar. É uma emoção, um sentimento primário. Eu vou me deixar conduzir por isso. Quando eu me deixo conduzir por isso, nesse lugar, traz alívio e liberação no corpo. Na hora, dei voz para aquela emoção. O resultado do sentimento primário é que ele me move em direção à vida, ao crescimento, à conexão, à solução, até aquelas emoções mais difíceis, por exemplo, a raiva, que é considerada uma emoção negativa e que não é nada de negativo. Tudo nos pertence, tudo está em nós, tudo existe para que nós sejamos inteiros. Mas nesse sentido, até a raiva nos conduz ao crescimento. Porque você sentiu ela ali, você não reprimiu. A raiva é uma emoção que te dá uma energia para realização, para se defender, para se proteger, para cobrar, para se expressar de algum jeito, para resolver. A raiva é resolutiva para fazer o que tem que ser feito. Diante desse sentir, de que maneira que a gente pode se aproximar? E aqui trazendo um apanhado de todas essas abordagens. Diante desse sentir que ele é primário, quando você reconhecer, você pode perguntar para essa emoção, para esse sentimento, o que você está me informando sobre a realidade? E daí você vai ter essa relação de proximidade e pegar uma informação do sentir. Ah, foi difícil. Nossa, foi um susto. Estou triste. Aconteceu um evento, fiquei sabendo de uma notícia, senti aquela tristeza em tempo real, aquela tristeza está conectada com o evento, com a notícia que eu tive. Essa é a emoção primária. Esse é o sentir que eu devo seguir. É o sentir que eu devo seguir no sentido de integrar essa sensação e de confiar nela e de agir segundo ela, de tomar decisões segundo ela. Agora temos as emoções secundárias, que a gente falou, né? Que são as emoções. Deixa eu pegar aqui que eu perdi. Vamos lá. São as emoções que estão desatualizadas, tá? Então, as emoções secundárias, elas vêm depois do acontecimento. Geralmente, desconectada do motivo, você não se lembra o que aconteceu. Você não se lembra. Você só tá com aquela emoção. Ou se você se lembra, já é distorcido. É uma emoção que te deixa confusa, que aumenta a tensão, que te mantém na prisão do problema. Geralmente você tá há dias, há meses, há anos com essa sensação, com essa emoção. Geralmente a fala emenda no não sei porquê, me dá um medo, não sei porquê, mas eu sinto que não é seguro. Porque as emoções secundárias, elas vêm como efeito colateral de uma emoção primária que não foi vivenciada, que não foi descarregada.
Quando ela não é descarregada, você funciona no mecanismo de defesa. E aí a fixação. Fixação. Então, geralmente, as emoções secundárias, elas são as emoções as quais, você seguindo elas, você não se aproxima da vida, do crescimento, da evolução, do contato, da conexão. As emoções secundárias funcionam muito por associação. Eu quero executar um projeto, mas na hora de expor, na hora de falar em público, por exemplo, eu tenho muito medo. E o que essa emoção secundária vai me contar? Que é perigoso, que coloca a minha sobrevivência em risco, que eu posso ser rejeitada, que podem falar mal de mim. E aí lembra do sentimento, gente? Pensamento produz sentimento, sentimento produz pensamento, a via é dupla. Corpo produz sentimento, sentimento também influencia na postura do meu corpo. Por isso que a partir da aproximação, você já vai começar a perceber se esse sentimento, ele é primário, ele tem a ver com a cena, ele é na proporção do tamanho da cena. Quando é uma emoção muito exagerada, uma emoção sem um sentido relevante para aquele momento, quando você vai conversando e alguém te pergunta, tá, mas o que de tão ruim pode acontecer se você fizer ou se você não fizer isso? E aí a resposta não vem. Eu não consigo responder, ou a resposta é algo que não é tão ruim assim. E aí a pessoa se dá conta. Nossa, não pode acontecer nada de ruim, mas assim, me dá pavor, me dá pânico. Aí sabemos que estamos diante de emoções secundárias, de sensações secundárias. E aí, se você vai seguir sensações secundárias, você vai ficar na paralisia, na evitação, na desconexão. Me contem se está fazendo sentido aí para vocês, se vocês estão acessando essa diferenciação da emoção primária, da sensação primária e da sensação secundária. Estamos aqui falando que a via é a autoaproximação. Então aqui eu trouxe um caminho diante do sentir para saber se eu sigo aquele sentir ou se eu me relaciono com esse sentir, sim, em alguma instância, até de ignorar. E não é ignorar no sentido de negar, é ignorar no sentido de que não vou me guiar por esse sentir. Você precisa fazer esse caminho de autoaproximação, que é esse caminho de desembrulhar esse sentir. Tá? Então eu tô perto do meu sentir e eu vou desembrulhar. Vou olhar para as camadas. Vou perceber o que tá atuando aqui, tá? Então eu vou parar, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer. Tô sentindo algo, eu preciso parar no sentido de fazer contato. Criar um espaço entre o estímulo e a minha reação. Então aconteceu algo, eu vou criar esse espaço entre o estímulo e a minha reação para me relacionar com o meu sentir ali, em tempo real, a vida acontecendo. Eu vou me aproximar desse sentir no corpo. O que eu tô sentindo? Esse medo tá onde no meu corpo? Em que lugar? Em que região? Como que ele tá agora? Aonde em mim esse medo aparece? Essa raiva aparece? Essa tristeza aparece? Sentir no corpo sem julgamento, perceber o corpo da emoção. Se a minha emoção, nessa teoria do Kahneman, que é a psicologia formativa, a gente trabalha o corpo da emoção. Se a minha emoção tivesse um corpo, que corpo seria? Lembra quando a gente brincava de mímica na infância? Fazer a mímica do corpo, quando a gente brincava de estátua, de mímica. Então, o corpo da tristeza, que corpo seria? De repente seria um corpo assim. Entra nesse corpo. Percebe qual é a fala daí? O que você pensa daí? Experimenta sair um pouquinho desse corpo e ver se alguma coisa muda. Então parar, sentir no corpo, nomear a sensação. O que eu estou sentindo aqui parece ser o quê? Nomear, dar um nome para a emoção. Como que hoje, tá muito mais comum a educação emocional, a gente consegue perceber quantos caminhos são criados de educação emocional. E na minha época, por exemplo, de criança, acho que na época de muitos aqui, como era mais escasso, a gente não tinha nem dicionário emocional. A gente só falava de tristeza, alegria, raiva, medo, quem sabe? Ficava ali nas emoções básicas. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais informação.
E a gente precisa se aproximar do que a gente sente, dar um nome para o que a gente sente, criar até palavras para o que a gente sente. Se aproximar no sentido de explorar, de conhecer, de criar intimidade com o que você sente. Para você perceber em que camada tá o que você está sentindo. É uma coisa que está conhecida no seu corpo, que já ganhou um significado. Toda vez que o coração acelera, eu fico com medo, tenho medo de morrer. É uma coisa que tá lá na camada pessoal, eu sempre senti e tem a ver com as coisas que eu vivi na minha infância, ou é uma coisa que eu tô sentindo agora de acordo com aquela cena. É algo que eu tô conectada, que é uma sensação familiar. Todo mundo da minha família sente isso. Nossa, no pós-parto, a maioria das pessoas do meu sistema tiveram lá puerpério difícil, tiveram depressão pós-parto. Conhecer as emoções familiares, perceber que eu tô conectada a elas. É uma sensação, uma emoção, tô lá no estádio de futebol, tá todo mundo nervoso, tenso, eu também tô tensa. Mas não é eu, Sabrina, estou tensa com alguma vivência, não. É no meio do estádio, no meio do corpo de grupo, eu também reflito essa tensão em mim. Lembra da pandemia? Né? Um evento coletivo. Todos nós sentíamos aquela sensação de desesperança, de medo, de tensão. Ela estava no ar. Então, se aproximar desse sentir. Esse meu sentimento, ele me diminui, ele me aumenta. Esse meu sentimento parece escuro, parece claro. Esse meu sentimento atual parece ser maior do que eu ou menor do que eu. É um sentimento conhecido. Nós precisamos nos relacionar com o que a gente sente. Mais até do que já partir para o lado de seguir ou não seguir o que a gente sente. É nos relacionar. Porque aí a gente vai ganhar intimidade com o que a gente sente. E ganhando intimidade com o que a gente sente, vem nessa relação eu poder perguntar para o que eu tô sentindo. Por exemplo, qual camada que isso que eu tô sentindo pertence? Qual camada? Sabe? Aí eu vou estar mais ou menos ali conseguindo separar. Não, tá de acordo com o que tá acontecendo agora, ou vem de algum desses lugares. É informação ou é proteção a minha sensação? Porque a sensação, ela vai ser ou informação, né? Ela vai ser um resultado da interação que eu tô tendo ali, ou ela vai ser proteção. Proteção. Então, lembra lá, alguém me criticou, o meu sentimento foi associado, ele fez uma associação, e o cérebro faz isso para nos proteger, associa as informações, eu brinco que os fios desencapados ficam todos misturados, e vai associar a crítica com, nossa, perigo, cuidado, perigo, meu mundo tá acabando. Vou morrer porque estão me criticando. Então a sensação, ela está me protegendo ou ela está me informando de alguma coisa? A sensação é minha? Ela é minha? Ou ela é herdada? Ela tá aqui em mim, desde sempre. Parece uma sensação emprestada, sabe? A mesma sensação que a minha mãe, que a minha avó, que meu avô, que meu pai sente. Depois dessa relação e dessas questões, eu decido. Então, eu vou precisar decidir com consciência se aquela sensação é uma bússola para mim e eu tomo a minha decisão em cima dela de segui-la. Se eu sigo ela, se eu a expresso. Nossa, então, alguma coisa aconteceu com o marido, senti uma raiva, senti a minha garganta apertar, senti minha barriga gelar, aquilo não caiu bem. Faço a conferência, escuto aquela sensação. A informação é porque o que ele falou não foi legal mesmo, não foi justo, não foi digno. Então eu vou expressar essa raiva, vou falar com ele. Não, olha, isso aqui que você disse, isso. Me deixo seguir pelo sentir com consciência. Aí vocês podem aí do outro lado dizer, Sabrina, mas já pensou em fazer isso com todas as sensações? Sim! Já pensou como a vida fica mais consciente, melhor?
Quantas decisões nós tomamos no escuro? Quantas vezes por seguir o nosso sentir ou por não seguir o nosso sentir, a nossa vida fica tão distante da gente? Os resultados, os efeitos, o que a gente vê do lado de lá fica tão diferente do que a gente queria. Nossa, eu não queria ter falado isso. Nossa, eu não queria ter feito isso. Mas é porque você estava agindo pelo susto. É porque você estava agindo com a sua parte traumatizada, agindo ou não agindo. Porque você estava agindo com os seus sentimentos herdados. Porque você estava agindo segundo o grupo. O todo, você não teve uma individualidade ali. Você se deixou tomar por essa sensação. Então aí a gente vai decidir. A gente vai decidir se segue, se expressa ou... captei. Essa sensação aqui é do meu trauma. Então eu tô com medo, mas na verdade eu quero. Na verdade eu quero. Aí o que você vai fazer? Interagir com a sensação. E a interação é esse diálogo. E a interação é essa modulação. Você vai modular aquilo que você sente. Falei do Kahneman, que ele fala do corpo. Então, tô triste, tô deprimida, tô ali pra baixo. Experimenta. A gente não fala, não tem um termo que a gente diz, levanta a cabeça. Isso é literal, é sabedoria ancestral, é sabedoria popular. Levantar a cabeça produz hormônios diferentes, traz uma interação diferente para o meu corpo do que abaixar a cabeça. Inclusive com o uso excessivo da tecnologia hoje, né, que a gente fica muito assim nos nossos smartphones, além dos fisioterapeutas, né, já trazerem toda a questão aí do que isso traz no corpo, na anatomia mesmo, a gente também tem essa parte da neurociência, porque nós estamos olhando para baixo o tempo todo. E o quanto isso interfere, inclusive, no que a gente produz, no que a gente libera para o nosso corpo. Então, nós vamos interagir com a sensação. Nós vamos modular a sensação quando a gente desconfia que ela é uma emoção secundária, que ela não está a favor do nosso fluxo, que ela não está em tempo real, que ela tem a ver com uma conexão antiga, com uma lealdade, que ela tem a ver com trauma. Eu sempre sinto isso, tá pesado, tá difícil, o que eu vou fazer? Procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar uma abordagem, participar de um grupo, aprender a lidar com as minhas emoções, porque senão eu vou sucumbir. Eu vou ser levada pelas minhas emoções. Então, nego o que eu sinto ou sigo o que eu sinto? A minha resposta aqui seria: se relacione com o que você sente, para que você consiga parar, sentir, nomear, perguntar e decidir. Em alguns momentos você vai seguir com o que você sente. Em alguns momentos você vai transformar aquilo que você sente, se relacionar de um jeito diferente com aquilo que você sente. A ênfase aqui é da autoaproximação. É a gente deixar de funcionar como se o sentir fosse soberano. É a gente deixar de funcionar como se desse para ignorar o que a gente sente. É a gente saber que tudo que a gente faz está sendo modulado por um sentir. Mas a gente precisa tomar cuidado porque às vezes esse sentir não está favorável. Esse medo que você chama de precaução é trauma. É lealdade. Essa desconfiança que você chama de intuição é defesa. Da mesma maneira, o conforto, a tranquilidade, o relaxamento que você sente em situações perigosas. Por exemplo, quem já vivenciou uma experiência de relacionamento tóxico, de violência. Muitas das vezes, o sistema nervoso central ali ficou convivendo com o inimigo. Com perigo, se modulou a achar normal, a achar comum, a conseguir descansar e perder a sua vigilância diante de cenas muito perigosas, dormindo com o inimigo, literalmente. Por quê? Porque de repente cresceu com o inimigo, teve trauma, de repente teve experiências traumáticas no passado, precoces. Porque de repente isso faz parte do sistema, lá da ancestralidade, conteúdos inconscientes ocultos. Porque de repente na cultura que você tá, isso é natural. Olha a importância da gente conhecer o nosso pacotinho. Todos nós temos um pacotinho de sentir. Como é o seu?
o que ele te aponta, o que ele te informa, o que ele te traz. Essa é o nosso acesso de hoje. Acessar o nosso sentir desse lugar de proximidade, intimidade, verdade e principalmente curiosidade. Você é uma pessoa curiosa em relação ao seu sentir? Ou seu sentir não tem nem muita chance de se apresentar, que você não olha para isso? Ou o seu sentir te pisa, ele te domina, não dá nem tempo de você existir, porque você é possuído pelo que você sente. Pacotinho que falamos hoje. Como você se relaciona com ele? Meu convite de autoaproximação é para você desembrulhar esse pacote e chegar mais perto e se aproximar do seu pacote. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que no contato você vai percebendo, nomeando, identificando e decidindo a cada momento, a cada cena, de maneira atualizada. E é isso que a sessão Acesso trouxe para nós hoje. A live vai ficar salva aqui. Assistam de novo, quem chegou depois. Se fizer sentido, compartilhe com as pessoas que você acredita que vão, agregar algum valor, vão ganhar alguma coisa assistindo essa live. O caminho, independente da abordagem, citei algumas aqui, é esse caminho de contato e aproximação, e para cada uma delas existem coisas muito específicas que aí num caminho mais aprofundado você consegue reconhecer e consegue desenvolver. Como eu fiz na sessão Acesso da semana passada e tive vários depoimentos, também tem material pós-sessão Acesso, tem um diário de autocontato com esse esqueminha do sentir, emoção primária, secundária, caminhozinho para autocontato e autoaproximação. Quem quiser, deixa nos comentários da live que vai ficar salva, que quer, ou me chama no direct, que eu vou enviar o link para vocês gratuitamente, para que vocês sigam no caminho de vocês, para que a aproximação seja uma relação, uma realidade contínua e não momentânea. Tô perto, tô longe, tô perto, tô longe. A nossa proposta aqui no Comover-se é que estar perto seja o nosso estilo de vida. Me chama lá, Magna, que eu vou mandar para você, tá? Boa noite. Pri, todos que entraram aqui. Rinaldo, Luana, uma ótima noite. Espero que a gente siga e prossiga nessa proximidade, que ela é individual, ela é nossa com a gente mesmo e acaba sendo coletiva, porque olha só que bacana, estamos formando uma comunidade, estamos aqui nos dando as mãos para estar mais próximos de nós mesmos. Boa noite, uma delícia! Depois eu divulgo a próxima. Beijo, 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 Gabi, Pri, somos maravilhosas. Até a próxima.